conceito Rosa Cruz do Cosmos, primeira parte, capítulo 3. O segundo céu. Finalmente, o ser humano, o ego, o tríplice espírito, entra no segundo céu. Está envolto na mente, que contém os 3 átomos sementes, a quintessência dos 3 veículos abandonados. Quando o ser humano, ao morrer, perde seus corpos denso e vital, encontra-se nas mesmas condições de uma pessoa adormecida. O corpo de desejos, conforme explicado, não possui órgãos próprios para uso. De um ovoide, transforma-se então numa figura parecida com o corpo denso abandonado. Facilmente se compreende que deve haver um intervalo de inconsciência semelhante ao sono, antes de o ser humano despertar no mundo do desejo. Por conseguinte, não é raro acontecer a certas pessoas permanecerem durante longo tempo incertas de que se passou com elas. Notam que podem pensar e mover-se, mas não compreendem que morreram. Às vezes, é até muito difícil conseguir fazê-las crer que estão realmente mortas. Compreendem sim que algo está diferente, mas não são capazes de entender o que seja. Tal não acontece quando se efetua a passagem do primeiro céu, no mundo do desejo, para o segundo céu, na região do pensamento concreto. Abandonando seu corpo de desejos, o ser humano está, então, perfeitamente consciente. Passa a um grande silêncio e, durante esse intervalo, tudo parece desvanecer-se. Ele não pode pensar. Nenhuma das suas faculdades acha-se ativa, mas sabe que é. Tem a sensação de encontrar-se no eterno agora, de achar-se completamente só, todavia sem temor. Então sua alma inunda-se de uma paz inefável, que sobrepassa todo o entendimento. A ciência oculta chama isso o grande silêncio. Então vem o despertar. O espírito está agora em sua pátria, seu lar, o mundo celeste. E o despertar traz-lhe ao espírito o som da música das esferas. Na existência terrena, vivemos tão absorvidos pelos pequenos ruídos e sons do nosso restrito ambiente que somos incapazes de ouvir a música dos astros em movimento. Mas o ocultista ouve-a. Ele sabe que os 12 signos do zodíaco e os 7 planetas formam a caixa de ressonância e as 7 cordas da lira de Apolo. Sabe também que um simples desacorde na harmonia celestial desse grande instrumento poderia produzir um aniquilamento da matéria e uma colisão dos mundos. O poder da vibração rítmica é bem conhecido de todo aquele que já dedicou ao mesmo assunto um estudo superficial. Por exemplo, quando os soldados atravessam uma ponte, ordena-se a eles que rompam o compasso da marcha, porque seu passo rítmico poderia destruir a estrutura mais forte. O relato bíblico do efeito das trombetas de chifre de carneiro enquanto marchavam ao redor dos muros da cidade de Jericó não é coisa sem nexo para o ocultista. Em alguns casos semelhantes, coisas já aconteceram sem provocar o riso geral da desdenhosa incredulidade. Há poucos anos, uma banda de música estava ensaiando num jardim, junto ao sólido muro de um castelo antigo. Em dado momento, uma nota muito penetrante e demoradamente foi emitida, e então o muro do castelo ruiu de súbito. Os músicos tinham tocado a nota-chave do muro, com a intensidade e o prolongamento suficientes para derrubá-lo. Quando se diz que o segundo céu é o mundo do som, não se deve pensar que nele não haja cores. Muita gente sabe que há relação muito íntima entre cor e o som, que quando se toca certa nota, gera-se simultaneamente a cor que lhe corresponde. Assim é também no mundo celeste. Cor e som estão presentes ao mesmo tempo, mas o som é que origina a cor. Portanto, se diz que esse é especialmente o mundo do som. E esse som é que constrói todas as formas no mundo físico. O músico pode ouvir certos sons em diferentes partes da natureza, tal como o do vento no bosque, o rumor das ondas quebrando nas praias, o bramido do oceano e o ruído sonoro das águas. A combinação de tais sons forma um todo que é a nota-chave da terra, seu tom. Assim como um arco de violino que se passa pela borda de uma lâmina de vidro com pó fino gera figuras geométricas. Assim também, as formas que vemos em torno de nós são figuras cristalizadas de sons produzidos pelas forças arquetípicas que atuam nos arquétipos no mundo celeste.
O trabalho realizado pelo ser humano no mundo celeste é múltiplo. Não é uma existência inativa, sonhadora ou ilusória. É o tempo da mais intensa e importante atividade, em que ele se prepara para a próxima vida, assim como o sono é uma preparação ativa para o trabalho do dia seguinte. Aqui a quintessência dos três corpos é assimilada pelo tríplice espírito, tanto quanto o ser humano tenha trabalhado sobre o corpo de desejos durante a vida, purificando seus desejos e emoções. Assim será a quintessência desse corpo amalgamada ao espírito humano, que lhe proporcionará uma mente aperfeiçoada no futuro. Tanto quanto o espírito de vida tenha trabalhado sobre o corpo vital, transformando-o, espiritualizando-o e salvando-o, assim o decaimento a que está sujeito, tanto lhe será amalgamado com o espírito de vida, para assegurar um corpo vital e um temperamento melhor nas vidas subsequentes. Tanto quanto o Espírito Divino tenha salvado do corpo denso pela reta ação, tanto lhe será amalgamado para proporcionar melhores ambientes e oportunidades no futuro. Essa espiritualização dos veículos se realiza por meio do cultivo das faculdades da observação, do discernimento e da memória, da devoção a ideais elevados, da oração e concentração, da persistência e do reto emprego das forças vitais. O segundo céu é o verdadeiro lar do ser humano, o ego, o pensador. Aqui ele permanece durante séculos, assimilando o fruto da última vida e preparando as condições terrenas mais apropriadas para o seu próximo passo no progresso. O som ou tom que permeia essa região, patenteando-se por toda a parte como cor, é, por assim dizer, o seu instrumento. Essa harmoniosa vibração sonora, qual elixir de vida, amalgama no tríplice espírito a quintessência do tríplice corpo, da qual depende o seu crescimento. A vida no segundo céu é extraordinariamente ativa e variada em numerosos sentidos. O ego assimila os frutos de sua última vida terrena e prepara o ambiente para uma nova existência física. Não basta dizer que as novas condições serão determinadas pela conduta e atos da última vida. É necessário que os frutos do passado sejam aplicados no mundo físico, que será o próximo campo de atividade do ego, e onde esse estará adquirindo novas experiências físicas e colhendo mais frutos. Portanto, todos os habitantes do mundo celeste trabalham sobre os modelos da Terra, a totalidade dos quais se encontra na região do pensamento concreto, lhe alterando as formas físicas e produzindo-lhe mudanças graduais no aspecto. Assim, em cada retorno à vida física, eles encontram um ambiente diferente onde podem adquirir novas experiências. O clima, a flora e a fauna são alterados pelo ser humano sob a direção dos seres elevados, que mais tarde descreveremos. Por conseguinte, o mundo é exatamente o que nós próprios, individual e coletivamente, temos feito dele, e será tal e qual como o fizermos. Em tudo quanto ocorre, o ocultista vê uma causa da natureza espiritual, manifestando-se a si mesma, inclusive o alarmante aumento de frequência das perturbações sísmicas, que tem origem no pensamento materialista da ciência moderna. É certo que causas puramente físicas podem produzir tais perturbações, mas tal explicação será a última palavra sobre o assunto. Podemos explicar amplamente as coisas só pela observação daquilo que aparentam superficialmente? Certamente que não. Vejamos, dois homens discutem na rua. Subitamente, um esmurra o outro, fazendo-o cair. Um observador poderá afirmar que um pensamento de ódio foi a causa original do golpe. Outro poderá sustentar que viu o braço erguer-se, os músculos contraírem-se, seguindo-se o soco que derrubou a vítima. Isso também é verdade. Porém, é mais certo dizer-se que o golpe não teria sido desfechado se não houvesse existido primeiramente um pensamento de ódio. De modo equivalente, diz o ocultista, se não houvesse como causa o materialismo, não se produziriam as convulsões sísmicas. O trabalho do ser humano no mundo celeste não se limita apenas à alteração da superfície da Terra, que será o campo de suas futuras lutas para dominar o mundo físico.
Ele ocupa-se também ativamente em aprender como construir um corpo que tenha os melhores meios de expressão. O destino do ser humano é converter-se em inteligência criadora e, para tal, aplica-se a sua aprendizagem todo o tempo. Durante a vida celeste, aprende a construir toda classe de corpos, inclusive o humano. Falamos através das forças que trabalham pelos polos positivo e negativo dos diferentes éteres. O ser humano mesmo é uma parte dessas forças. Aqueles a quem chamamos mortos são os que nos ajudam a viver. Por sua vez, eles são ajudados pelos chamados espíritos da natureza, aos quais governam. Instrutores das mais elevadas hierarquias criadoras dirigem o trabalho do ser humano. Ajudaram-no a construir seus veículos antes de ter alcançado consciência de si mesmo, do mesmo modo que ele próprio constrói atualmente seus veículos durante o sono. No entanto, no transcurso de sua vida celeste, esses instrutores ensinam-no conscientemente. Ao pintor, ensinam como construir um olho apurado, capaz de captar perspectivas perfeitas e distinguir cores e matizes em um grau inconcebível para os que não se interessam por cor ou luz. Ao matemático, que tem de lidar com o espaço, ensinam o delicado ajuste dos 3 canais semicirculares, os quais estão situados dentro do ouvido interno, que apontam, cada um, em uma das 3 direções do espaço. Dão a faculdade da percepção abstrata. O pensamento lógico e a habilidade matemática estão em proporção à precisão do ajuste desses canais semicirculares. A habilidade musical depende também do mesmo fator, mas além da necessidade do devido ajuste dos canais semicirculares, o músico precisa do órgão de corte extremamente delicado. Há no ouvido humano cerca de 10.000 dessas fibras, e cada uma pode diferenciar cerca de 25 gradações de tons. No ouvido da maioria das pessoas, essas fibras não respondem senão de 3 a 10 das gradações possíveis. Entre os músicos comuns, o maior grau de eficiência é de uns 15 sons por fibra, mas o maestro, que é capaz de interpretar e traduzir a música do mundo celeste, requer maior grau de acuidade para distinguir entre as diferentes notas e perceber a mais ligeira desarmonia nos mais complicados acordes. Pessoas que requerem órgãos de tão extrema delicadeza para a expressão de suas faculdades devem receber o maior cuidado, como exigem seu mérito e elevado grau de desenvolvimento. Nenhuma outra classe é tão elevada quanto a dos músicos, o que é muito lógico, pois enquanto o pintor atrai sua inspiração principalmente do mundo da cor, o mais próximo, o mundo do desejo, o músico tenta trazer-nos, traduzida em sons terrenos, a atmosfera de nosso lar celeste, a que como espíritos pertencemos. É sua a missão mais elevada, pois como meio de expressão da vida anímica, a música reina suprema. Compreende-se que a música seja diferente e a mais elevada de todas as artes, se considerarmos que uma estátua ou um quadro, uma vez criados, são permanentes. Sendo evocações do mundo do desejo, eles são, por conseguinte, mais facilmente cristalizados. Já a música, sendo do mundo celeste, é mais evasiva e deve, portanto, ser recriada cada vez que a queiramos ouvir. Não pode ser aprisionada, conforme o demonstram as tentativas infrutíferas de fazê-lo parcialmente por meio de aparelhos mecânicos, tais como o fonógrafo ou a pianola. A música assim reproduzida perde muito da comovente doçura e frescor do seu próprio mundo e que traz à alma recordações de sua verdadeira pátria, falando-lhe numa linguagem tal que nenhuma beleza expressa em mármore ou tela pode igualar. O ser humano percebe a música através do mais perfeito órgão dos sentidos do corpo humano. A visão pode não ser perfeita, mas a audição o é, no sentido de não deformar o som que ouve, enquanto o olho altera muitas vezes o que vê. Além do ouvido musical, o músico deve também aprender a construir mãos finas e delicadas, dedos ágeis e nervos sensitivos. Caso contrário, não poderia reproduzir as melodias que ouve. É lei da natureza, ninguém pode habitar um corpo mais eficiente do que aquele que é capaz de construir. Aprende-se primeiramente a construir uma determinada classe de corpos e depois a viver nele. Dessa maneira, percebem-se os defeitos e aprende-se a corrigi-los.
Todos os seres humanos trabalham inconscientemente na construção de seus corpos durante a vida pré-natal, até chegar o momento em que a retida quinta essência dos corpos anteriores seja neles amalgamada. Então passam a trabalhar conscientemente. Compreende-se, pois, que quanto mais o ser humano avança e quanto mais trabalha em seus veículos, tornando-os assim imortais, mais poder tem de construí-los para uma nova vida. O discípulo avançado de uma escola oculta às vezes começa a construir por si mesmo, tão logo se complete o trabalho das 3 primeiras semanas de vida pré-natal, que pertence exclusivamente à mãe. Assim, passado o período inconsciente, apresenta-se ao ser humano uma oportunidade de exercer seu nascente poder criador, e aí começa o verdadeiro processo criativo, original, a epigênese. Vemos, pois, que o ser humano aprende a construir seus veículos no mundo celeste e a usá-los no mundo físico. A natureza fornece toda classe de experiências de maneira tão maravilhosa e com sabedoria tão consumada que quanto mais profundamente penetramos nos seus segredos, mais impressionados ficamos com a nossa própria insignificância e mais cresce nossa reverência a Deus, cujo símbolo visível é a natureza. Quanto mais aprendemos suas maravilhas, mais compreendemos que essa estrutura universal não é a vasta e perpétua máquina em movimento que os irrefletidos querem fazer crer. Seria tão pouco lógico como imaginar que, atirando-se ao ar uma caixa de tipos, os caracteres se organizassem por si sós quando caíssem ao chão, formando um formoso poema. Quanto maior a complexidade do plano, mais poderoso o argumento em favor da teoria de um inteligente e divino autor. O terceiro céu. Tendo assimilado todos os frutos de sua vida passada e alterado a aparência da Terra de maneira a proporcionar-lhe o ambiente requerido em seu próximo passo em busca da perfeição, tendo também aprendido, pelo trabalho nos corpos dos outros, a construir um corpo apropriado à sua manifestação no mundo físico, e tendo, por último, dissolvido a mente na essência do tríplice espírito, o espírito individual sem envolturas, sobe à mais elevada região do mundo do pensamento, o terceiro céu. Aqui, pela harmonia inefável desse mundo superior, fortifica-se para a próxima imersão na matéria. Depois de algum tempo, vem o desejo de novas experiências e a contemplação de um novo nascimento. Isso evoca uma série de quadros ante a visão do espírito, um panorama da nova vida que o espera. Contudo, nota-se bem, esse panorama contém somente os acontecimentos principais. Quanto aos detalhes, o espírito tem plena liberdade. É como se um ser humano, para ir a uma cidade distante, tivesse a passagem com o tempo determinado para lá chegar, mas com liberdade inicial de escolher o caminho. Depois de tê-lo escolhido e começado a viagem, já não poderia mudar de caminho durante a jornada. Poderia deter-se em todos os lugares que quisesse dentro do tempo marcado, mas não poderia voltar atrás. Assim, cada avanço na viagem limitaria ainda mais as condições da escolha feita. Se escolheu viajar num vapor carvoeiro, seguramente chegará ao seu destino sujo e manchado. Se, ao contrário, tivesse escolhido uma condução elétrica, chegaria mais limpo. Assim acontece com o ser humano em cada nova vida. Talvez encontre pela frente uma vida muito dura, porém pode escolher entre vivê-la limpamente ou chafurdar-se na lama. Outras condições estão também sob seu arbítrio, embora igualmente sujeitas às limitações das escolhas e ações passadas. Os quadros do panorama da próxima vida, que acabamos de mencionar, começam no berço e terminam na sepultura. Seguem em direção oposta àqueles do panorama que se segue à morte. Como já foi explicada, imediatamente após o espírito libertar-se do corpo denso. A razão desta diferença radical entre os dois panoramas é que no panorama pré-natal, o objetivo é mostrar o ego que regressa como certas causas ou atos produzem sempre certos efeitos. No caso do panorama pós-morte, o objetivo é oposto, isso é, mostra-se como cada acontecimento da vida que findou foi efeito de alguma causa anterior da vida. A natureza, ou Deus, nada faz sem uma razão lógica, de modo que quanto mais investiguemos, mais se evidencia que a natureza é uma mãe sábia, empregando sempre os melhores meios para a realização dos seus fins. Pode-se, porém, perguntar por que devemos renascer?
Por que devemos voltar a essa limitada e miserável existência terrena? Por que não podemos adquirir experiência nesses reinos superiores sem necessidade de vir à Terra? Estamos cansados dessa enfadonha e penosa vida terrena. Tais queixas estão baseadas em mal-entendidos de várias classes. Em primeiro lugar, compreendamos e gravemos profundamente em nossa memória que o propósito da vida não é a felicidade, mas sim a experiência. A tristeza e a dor são nossos mais benévolos mestres. As alegrias da vida não são mais que coisas fugazes. Isso pode parecer uma doutrina muito dura, de modo que o coração grita e protesta veementemente ante o pensamento de que essa ideia possa ser verdadeira. Todavia, essa é a verdade. Examinada, compreendemos que, apesar de tudo, a doutrina não é tão severa. Consideremos as bênçãos da dor. Se colocando a mão sobre uma estufa quente, não sentíssemos dor, a mão ficaria ali provavelmente até queimar-se todo o braço, e sem que o percebêssemos a tempo de salvá-lo. A dor resultante do contato da mão com a estufa quente obriga-nos a retirá-la rapidamente, antes de se produzir dano sério. Assim, ao invés de perdermos a mão, escapamos com uma ligeira queimadura que em breve sara. Isso é uma ilustração relativa ao mundo físico. Aprenderemos que o mesmo princípio se aplica aos mundos mental e moral. Se ultrajarmos a moralidade, o remorso provoca dor em nossa consciência, a qual nos prevenirá para não repetirmos o ato. E se não aprendemos a lição da primeira vez, a natureza proporcionar-nos-á experiências cada vez mais duras, até gravarmos em nossa consciência que o caminho do transgressor é muito duro. Isso continuará até que sejamos forçados a tomar uma nova direção e a dar um passo a mais para uma vida melhor. A experiência é o conhecimento dos efeitos que se seguem aos atos. Isto é o objetivo da vida, junto ao desenvolvimento da vontade, que é a força com a qual aplicamos o resultado da experiência. Devemos adquirir experiência, todavia podemos escolher adquiri-la pelo duro caminho da experiência pessoal ou pela observação dos atos alheios, raciocinando e refletindo sobre eles, guiados pela luz de qualquer experiência que já tivemos. Esse é o método pelo qual o estudante de ocultismo deveria aprender, ao invés de necessitar do látego da adversidade e da dor. Quanto mais desejarmos aprender dessa forma, menos sentiremos os dolorosos espinhos do caminho da dor, e tanto mais depressa alcançaremos o caminho da paz. A escolha é nossa, porém, enquanto não aprendemos tudo o que nos cumpre aprender nesse mundo, nós devemos voltar. Não podemos permanecer e aprender nos mundos superiores enquanto não tenhamos dominado as lições da vida terrena. Isto seria tão sem sentido como mandar uma criança ao jardim de infância num dia e ao colégio no dia seguinte. A criança deve voltar ao jardim de infância dia após dia e frequentar anos inteiros as escolas de primeiro e segundo grau, antes que o ensino tenha desenvolvido nela a capacidade de compreender os ensinamentos da faculdade. O ser humano também está numa escola, a escola da experiência. A ela deve voltar muitas vezes antes que possa conseguir dominar todo o conhecimento do mundo dos sentidos. Não há vida terrena, por mais rica que seja de experiência, que forneça esse conhecimento. Por isso a natureza decreta que terá de voltar à Terra depois de intervalos de repouso, a fim de prosseguir o trabalho no ponto em que o deixou. Da mesma maneira que uma criança prossegue o estudo na escola a cada dia, após o intervalo de uma noite de sono. Não é argumento contra essa teoria dizer que o ser humano não recorda as vidas anteriores, uma vez que não podemos relembrar sequer todos os acontecimentos da nossa vida atual. Não recordamos das dificuldades que tivemos para aprender a escrever, contudo dominamos a arte de escrever, o que prova que a aprendemos. Todas as faculdades que possuímos demonstram que as adquirimos alguma vez em algum lugar. Contudo, existem pessoas que se recordam do seu passado, conforme se relata num exemplo notável ao fim do capítulo seguinte, e que não é senão um entre tantos casos conhecidos. Além do mais, se não houvesse volta à Terra, que utilidade teria a vida? Por que lutar por nada? Porque uma existência feliz num céu eterno deveria ser a recompensa de uma boa vida? Que benefício teria produzir uma boa vida num céu onde todos são felizes? É fora de dúvida que num lugar onde todo mundo é feliz e contente, não há necessidade alguma de simpatia, de sacrifícios, nem de bons conselhos. Ninguém ali precisaria disso. Contudo, na Terra, há muitos que os necessitam e as qualidades humanitárias e altruísticas são da maior utilidade para a humanidade que luta.
Portanto, a grande lei que trabalha para o bem traz o ser humano de volta ao mundo, com os tesouros que adquiriu para o benefício dele mesmo e dos demais, ao invés de permitir que tais tesouros se desperdicem no céu, onde ninguém deles necessita. Preparações para o renascimento. Tendo visto, pois, a necessidade de repetidas incorporações, consideremos agora o método de realizar desse propósito. Antes de submergir-se na matéria, o tríplice espírito está despido, tendo somente as forças dos 4 átomos sementes, núcleos do tríplice corpo e da mente. Sua descida pode ser comparada ao efeito de se vestir vários pares de luvas de crescente espessura, conforme previamente explicado. As forças da mente da última vida são despertadas do seu estado latente no átomo semente. Esse começa a atrair para si materiais de subdivisão mais elevada da região do pensamento concreto, pelo mesmo modo que o ímã atrai a limalha de ferro. Se seguramos um ímã sobre uma mistura de limalhas de latão, prata, ouro, ferro, chumbo e outros metais, veremos que ele seleciona unicamente as de ferro, que mesmo destas só tomará as partículas que sua força possa atrair, porquanto seu poder de atração é específico e limitado a uma quantidade certa desse elemento. O mesmo acontece com o átomo semente. De cada região pode tomar apenas o material com que tenha afinidade, e mesmo desse, nada além de uma determinada quantidade definida. Assim, o veículo formado em torno desse núcleo é a contraparte exata do veículo correspondente da última vida, menos o mal expurgado e mais a quintessência do bem que é incorporado ao átomo semente. O material selecionado pelo tríplice espírito toma a forma de um grande sino aberto na base, tendo no topo o átomo semente. Se concebermos a ilustração espiritualmente, podemos compará-la a um sino de mergulhador, descendo num mar composto de fluidos de crescente densidade. Tais fluidos correspondem às diferentes subdivisões de cada mundo. A matéria atraída pelo corpo em forma de sino torna-o mais pesado. E assim ele mergulha na próxima subdivisão inferior e toma 10 a cota de material apropriado. Torna-se então ainda mais pesado, pelo que submerge mais profundamente, até atravessar as 4 subdivisões da região do pensamento concreto. Então o invólucro da nova mente do ser humano está completo. A seguir despertam-se as forças no átomo semente do corpo de desejos, localizado no topo do sino, por dentro. Em sua volta, agrupam-se os materiais da 7ª região do mundo do desejo. Daí submerge na 6ª região, onde atrai mais materiais. Esse processo continua até que alcance a 1ª região do mundo do desejo. O sino tem agora 2 camadas, o da mente por fora e o do novo corpo de desejos por dentro. O átomo semente do corpo vital é o próximo a entrar em atividade. Porém, aqui o processo de formação não é tão simples como no caso da mente e do corpo de desejos, pois, como devemos recordar, estes veículos estão comparativamente desorganizados, enquanto o corpo vital e o corpo denso, além de mais organizados, são muito complexos. O material em quantidade e qualidade determinadas é atraído da mesma maneira e sob a ação da mesma lei que atuou nos corpos superiores. Mas a construção do novo corpo e sua colocação no ambiente apropriado são executadas por 4 grandes seres de incomensurável sabedoria, que são os anjos relatores, os senhores do destino. Eles incorporam o éter refletor no corpo vital de tal maneira que as cenas da vida que vai começar nele se reflitam. O corpo vital é construído pelos habitantes do mundo celeste e pelos espíritos elementais, de modo a formar um tipo especial de cérebro. Contudo, observe bem, o próprio ego renascente incorpora em si mesmo a quintessência de seus anteriores corpos vitais e, mais ainda, realiza um pequeno trabalho original. Assim é feito para que na vida futura haja lugar para a expressão original e individual, aquela não predeterminada por ações passadas. É muito importante lembrar esse fato porque existe uma grande tendência para pensar que tudo o que atualmente existe é resultado de algo que existiu antes. Entretanto, se assim fosse, não haveria margem para esforços novos e originais e para novas causas. A cadeia de causas e efeitos não é uma repetição monótona. Há sempre um influxo contínuo de causas novas e originais.
Esta é a espinha dorsal da evolução, a única realidade que lhe dá sentido e a converte em algo mais que a simples expansão de qualidades latentes. É a epigênese, o livre-arbítrio, a liberdade para inaugurar algo inteiramente novo, e não uma simples escolha entre dois cursos de ação. Esse importante fator é o único que pode explicar, de modo satisfatório, o sistema a que pertencemos. A involução e evolução por si mesmas são insuficientes, mas juntas, com a epigênese, formam uma perfeita tríade de esclarecimento. O destino de um indivíduo gerado sob a lei da consequência é de grande complexidade e envolve associação com outros egos, encarnados e desencarnados, de todos os tempos. Igualmente, os encarnados, em um determinado tempo, podem não estar vivendo na mesma localidade, o que torna impossível cumprir o destino de um indivíduo em uma só vida ou em um só lugar. Por isso, o ego é trazido a um ambiente e a uma família com que esteja de algum modo relacionado. Sobre o destino a ser cumprido, às vezes é indiferente em qual dos diversos ambientes o ego renasça. Em tal caso, e tanto quanto possível, é-lhe permitido escolher. Mas uma vez a escolha feita, os agentes dos senhores do destino vigiam-no invisivelmente, a fim de que nenhum ato de sua livre vontade frustre o cumprimento da porção do destino escolhido. Se por nossos atos buscamos esquivar-nos a esse destino, eles efetuam outra mudança, de modo a forçar-nos a um cumprimento de nosso destino. Nunca é demais repetir, contudo, que isso não faz do ser humano um desamparado. Trata-se simplesmente da mesma lei que rege o disparo de uma arma. Uma vez disparada, não há como deter-se a bala, ou mesmo desviá-la de sua trajetória. A direção foi determinada pela posição da arma em nossas mãos quando disparamos. Poderíamos ter mudado essa posição antes de apertar o gatilho. Até esse instante, tínhamos o controle total. Isso se aplica igualmente a novas ações que produzem o destino futuro. Até certo ponto, podemos modificar e até frustrar certas causas já postas em movimento. Mas uma vez começadas, se outras medidas não forem tomadas, ficarão fora do nosso controle. Chama-se a isso destino maduro. E os senhores do destino impedem quaisquer tentativas de fugir a tal classe de destino. Assim estamos sujeitos ao passado em grande extensão, mas quanto ao futuro temos controle total sobre nossos atos, salvo naquilo em que estejamos limitados por nossas ações anteriores. Pouco a pouco, porém, aprendendo a nos conhecer como causadores de nossas próprias tristezas e alegrias, despertamos a necessidade de harmonizar nossas vidas com as leis de Deus, sobrepondo-nos, assim, às leis do mundo físico. Esta é a chave da emancipação, como disse Goethe. De todo o poder que mantém todo o mundo agrilhoado, o ser humano se liberta quando o autocontrole há conquistado. O corpo vital, tendo sido modelado pelos senhores do destino, proporcionará a forma do corpo denso, órgão por órgão. Esse molde ou matriz é então colocado no útero da futura mãe. O átomo semente do corpo denso está na cabeça triangular de um dos espermatozoides do sêmen paterno. Somente esse espermatozoide possibilita a fertilização, o que explica a esterilidade de muitas uniões sexuais. Os constituintes químicos do fluido seminal e do óvulo são sempre os mesmos. E se esses fossem os únicos requisitos necessários à fecundação, não se encontraria no mundo físico e visível explicação para o fenômeno da esterilidade. Isso, porém, se torna evidente quando compreendemos que as moléculas da água congelam somente segundo as linhas de forças nela existentes, formando cristais de gelo ao invés de uma massa homogênea, como seria o caso se não houvessem tais linhas de força. Assim também, o corpo denso não poderia formar-se se não houvesse um corpo vital para modelar a matéria física. Deve haver também um átomo semente do corpo denso, que atue como determinador da quantidade e qualidade de matéria designada para construir esse corpo denso. Assim que no presente estágio de desenvolvimento nunca haja completa harmonia entre os materiais do corpo, o que resultaria num corpo perfeito. Contudo, a desarmonia não deve ser tão grande que possa causar a desorganização do organismo. A hereditariedade diz respeito unicamente ao corpo denso, não às qualidades anímicas, que são completamente individuais. Não obstante, o ego renascente também executa certa soma de trabalho em seu corpo denso, ao incorporar-lhe a quintessência das qualidades físicas do passado.
Assim, nenhum corpo é mescla exata das características físicas dos pais, ainda que o ego se veja restringindo a usar os materiais tomados dos corpos deles. Daí o músico renascer onde possa conseguir material para uma mão delicada e um ouvido apurado com órgão de corte, suprassensíveis e esmerado ajuste dos 3 canais semicirculares. O aproveitamento desses materiais, porém, é executado até certo ponto sob controle do ego. É situação semelhante à de um carpinteiro a quem se lhe dê uma pilha de madeiras para que construa sua casa, deixando todavia a seu critério o tipo de casa a ser erguida. Salvo no caso de um ser de muito elevado desenvolvimento, esse trabalho do ego, no presente estágio evolutivo do ser humano, é quase insignificante. Maior margem lhe é dada na construção do corpo de desejos, muito pouca na do corpo vital e quase nenhuma na do seu corpo denso, se bem que esse pouco seja suficiente para fazer cada indivíduo uma expressão do seu próprio espírito e diferente dos pais. Fecundado o ovócito secundário, o corpo de desejos da mãe trabalha sobre ele durante um período de 18 a 21 dias. Até aqui, o ego permanece fora, em seu corpo de desejos e sua mente, embora em íntimo contato com a mãe. Terminado esse tempo, o ego entra no corpo materno. Os veículos em forma de sino se juntam, então, sobre a cabeça do corpo vital, e o sino se fecha pela parte inferior. Daí em diante, o ego paira sobre o seu futuro instrumento, até o nascimento da criança, e uma nova vida terrestre do ego reencarnante começa. Nascimento do corpo denso. Os veículos do recém-nascido não se tornam ativos imediatamente. O corpo denso fica desamparado por longo tempo depois do nascimento. Raciocinando por analogia, podemos ver logo que o mesmo deve acontecer com os veículos superiores. O ocultista cientista sabe disso, mas mesmo sem a sua clarividência, a razão pode demonstrar que assim deve ser-lo. Do mesmo modo que o corpo denso é preparado lentamente dentro da cobertura protetora do útero para a vida separada e individual, assim também os demais corpos nascem gradualmente e vão entrando em atividade em tempos diferentes. Esses tempos mencionados na descrição a seguir, sendo aproximados, são, contudo, bastante exatos para servir ao propósito geral de provar a relação entre o microcosmo e o macrocosmo, o indivíduo e o mundo. No período imediato ao nascimento, os diferentes veículos interpenetram-se uns aos outros. Assim como em uma ilustração anterior, a areia compenetrava a esponja e a água a ambas. Porém, ainda que todos ali se encontrem, tal como na idade adulta, meramente estão presentes. Nenhuma de suas faculdades positivas é ativa. O corpo vital não pode utilizar as forças que operam pelo polo positivo dos éteres. A assimilação, agindo pelo polo positivo do éter químico, é muito fraca durante a infância, e aquela que se efetua deve-se apenas ao corpo vital macrocósmico, cujos éteres atuam como matriz para o corpo vital da criança até o 7º ano, amadurecendo-o gradualmente durante esse período. A faculdade de propagação, que age pelo polo positivo do éter de vida, também está latente. O calor do corpo, que é produzido pelo polo positivo do éter de luz, e a circulação do sangue são obra do corpo vital macrocósmico. Seus éteres atuam sobre a criança e lentamente desenvolvem-na, até que possa controlar por si mesma essas funções. Já as forças que agem pelo polo negativo dos éteres são muito mais ativas. A excreção dos sólidos, produzida pelo polo negativo do éter químico, correspondente à subdivisão sólida da região química, faz-se muito livremente, como também a função de excreção de fluidos, produzida pelo polo negativo do éter de vida, correspondente à segunda subdivisão ou fluídica da região química. A função passiva da percepção sensorial, devida às forças negativas do éter de luz, é também extraordinariamente notável. A criança é muito impressionável. É toda olhos e ouvidos. Durante os primeiros anos, as forças que operam pelo polo negativo do éter refletor são também extremamente ativas. Nesses anos, as crianças podem ver os mundos superiores e frequentemente tagarelam sobre aquilo que vem, até que o ridículo ou os castigos impostos pelos mais velhos, por contarem histórias, fazem-nas desistir de falar. É deplorável que as crianças sejam obrigadas a mentir, ou pelo menos a negar a verdade, devido à incredulidade dos sábios mais velhos.
Investigações da Sociedade de Pesquisa Psíquica provaram que as crianças dispõem, muitas vezes, de invisíveis companheiros de brinquedos, as quais visitam-nas frequentemente durante alguns anos. Nesse período, a clarividência delas tem o mesmo caráter negativo da dos médiums. O mesmo se dá com as forças que atuam no corpo de desejos. A sensação passiva de dor física está presente, enquanto o poder de sentir emoções está ausente quase por completo. A criança pode naturalmente demonstrar emoção à mais leve provocação, mas a duração dessa emoção é apenas momentânea. Tudo está na superfície. A criança possui também o elo da mente, mas é quase incapaz de atividade mental individual, sendo extremamente sensível às forças que agem pelo polo negativo. É por isso mesmo imitadora e ensinável. Isso explica porque todas as qualidades negativas são ativas no ente recém-nascido. Porém, antes que possa usar os seus diferentes veículos, suas qualidades positivas devem ser amadurecidas. Cada veículo é, portanto, levado a um determinado grau de maturidade pela atividade de correspondente veículo macrocósmico, o qual age como sua matriz até que esse grau seja alcançado. Desde o primeiro até o 7º ano, o corpo vital vai crescendo e amadurecendo lentamente dentro da matriz do corpo vital macrocósmico. E devido à grande sabedoria desse veículo macrocósmico, o corpo da criança é mais bem formado e melhor organizado nesse período do que no resto da vida. Nascimento do corpo vital e o crescimento. Enquanto o corpo vital macrocósmico guia o crescimento do corpo da criança, esse é protegido contra os perigos que o ameaçarão posteriormente, quando o inexperiente corpo vital individual assumir sozinho a direção. Isso ocorre no 7º ano, quando começa o período do crescimento excessivo e perigoso, e continuará pelos 7 anos seguintes. Durante esse período, o corpo de desejos macrocósmico exerce a função de matriz para o corpo de desejos individual. Se o corpo vital dominasse irrestrita e continuamente no reino humano, como faz no reino vegetal, o ser humano alcançaria um tamanho enorme. Houve um tempo no passado remoto em que o ser humano tinha constituição semelhante à das plantas, possuindo somente um corpo denso e o corpo vital. As tradições da mitologia e das lendas de todo o mundo a respeito dos gigantes nos tempos antiquíssimos são absolutamente certas, porque então, pela razão exposta acima, o ser humano crescia tanto quanto as árvores. Nascimento do corpo de desejos e a puberdade. O corpo vital da planta constrói folha após folha, elevando o tronco cada vez mais alto. Continuaria crescendo indefinidamente se, em certo ponto, o corpo de desejos macrocósmico não o limitasse, controlando todo o crescimento ulterior. A força não empregada no crescimento é então utilizada para outros propósitos: construir a flor e formar a semente. O mesmo sucede com o corpo vital humano. Depois do 7º ano, quando o corpo denso fica sob sua influência, faz crescê-lo rapidamente até que, próximo aos 14 anos, o corpo de desejos individual nasce da matriz do corpo de desejos macrocósmico, ficando então livre para trabalhar no seu corpo denso. O crescimento excessivo é controlado e a força, até aí utilizada para tal propósito, pode ser agora empregada na propagação, no florescimento e na frutificação da planta humana. Por isso, o nascimento do corpo de desejos pessoal marca o período da puberdade. Daí em diante, começa a atração pelo sexo oposto, especialmente desenfreada e ativa, nesse terceiro período setenário da vida, de 14 aos 21 anos. Por não ter nascido ainda, a mente refreadora. Nascimento da mente e a maioridade. Depois dos 14 anos, a mente, envolvida e nutrida pela mente macrocósmica, começa a desenvolver suas possibilidades latentes para tornar-se capaz de emitir pensamentos originais. As forças dos diferentes veículos do indivíduo amadureceram agora, a tal ponto que ele poderá empregá-las na sua evolução. Portanto, aos 21 anos é que o ego toma posse completa de seus veículos. Isso se efetua por meio do calor do sangue e pela produção individual desse sangue, o que se realiza simultaneamente com o pleno desenvolvimento do éter de luz. O sangue, veículo do ego. Da infância aos 14 anos, a medula óssea vermelha não forma todos os corpúsculos sanguíneos. A maioria destes é suprida pela glândula timo. Essa glândula, maior no feto, gradualmente diminui conforme aumenta na criança, em seu desenvolvimento, a faculdade individual de produzir sangue. A glândula timo contém, por assim dizer, certa quantidade de corpúsculos de sangue fornecidos pelos pais.
Consequentemente, a criança, recebendo o sangue dessa fonte, não compreende sua individualidade. Enquanto ela própria não produz o seu sangue, não pensará de si mesma como eu. Quando essa glândula desaparece próximo aos 14 anos, o sentimento do eu alcança sua plena expressão, já que o sangue passa a ser inteiramente produzido e dominado pelo ego. O seguinte esclarecerá a ideia e a sua lógica. Recordemos que a assimilação e o crescimento dependem das forças que agem pelo polo positivo do éter químico do corpo vital, cujo éter é liberado aos 7 anos, simultaneamente com o equilíbrio do corpo vital. Por esse tempo, somente o éter químico está completamente maduro. Os outros éteres precisam de mais tempo para amadurecer. Aos 14 anos, o éter de vida do corpo vital, o éter da propagação, amadurece por completo. No intervalo dos 7 aos 14 anos, a assimilação excessiva armazena certa quantidade de força que, acumulada nos órgãos sexuais, está pronta para atuar ao tempo do nascimento do corpo de desejos. Esta força sexual fica armazenada no sangue durante o terceiro período setenário. Por esse tempo, o éter de luz, que é o condutor do calor do sangue, desenvolve-se e controla o coração, de modo que o corpo não fique demasiado frio nem demasiado quente. Na infância, o sangue alcança às vezes temperaturas anormais e no período de crescimento excessivo acontece frequentemente o contrário. Contudo, na ardente e irrefreável juventude, a paixão e a cólera podem arrojar o ego fora do corpo, em razão do excessivo calor que provocam no sangue. Com muita propriedade, chamamos a isso uma ebulição ou temperamento fervente, e que tal pessoa perde a cabeça, isto é, torna-se incapaz de pensar. É exatamente o que acontece quando a paixão, a ira ou o temperamento superaquecem o sangue, expulsando assim o ego de seus corpos. A descrição é exata quando dizemos que uma pessoa em tal estado perdeu o domínio de si mesma. O ego está fora de seus veículos e estes se movem em fúria cega, privados da influência orientadora do pensamento, cujo trabalho, em parte, é agir como freio dos impulsos. Há grande e terrível perigo em tal explosão. Antes que o possuidor reentre em seu corpo, alguma entidade desencarnada pode apossar-se dele e manter o ego fora do seu corpo. Isso é o que se chama obsessão. Somente o ser humano que se mantém frio, não permitindo ser arrojado fora dos seus veículos por um calor excessivo do sangue, pode pensar devidamente, como prova de que o ego não pode agir no corpo quando o sangue é demasiado quente ou frio, há o conhecido fato de que o calor excessivo produz sonolência. E se o calor ultrapassa certo limite, o ego é expulso do corpo, ficando esse inconsciente. O frio excessivo também tende a tornar o corpo sonolento e inconsciente. Só quando o sangue tem ou está próximo da temperatura normal é que o ego pode usar o corpo como veículo de consciência. O rubor da vergonha é outro fato que mostra a ligação do ego com o sangue. Este, impelido à cabeça, esquenta demais o cérebro, paralisando o pensamento. O medo é um estado de autodefesa do ego e contra algum perigo externo. Em tal situação, o ego impele o sangue para o centro do corpo. O rosto empalidece, pois o sangue abandona a periferia do corpo e perde calor. O pensamento paralisa-se. O sangue fica gelado. O corpo treme e os dentes batem como quando a temperatura desce, devido às condições atmosféricas. No estado febril, o excesso de calor produz o delírio. Quando o sangue não é demasiado quente, as pessoas vigorosas são mental e fisicamente ativas, enquanto as pessoas anêmicas são sonolentas. Em uma, o ego tem maior controle, noutra, menor. Quando o ego necessita pensar, atrai sangue ao cérebro, com a temperatura adequada. Contudo, quando uma alimentação copiosa ou pesada centraliza a atividade do ego nos órgãos digestivos, o ser humano não pode pensar, então fica sonolento. Os antigos escandinavos e escoceses reconheciam que o ego está no sangue. Nenhum estrangeiro podia ligar-se a eles como parente enquanto não tivesse misturado o seu sangue, tornando-se assim um dos seus. Goethe, que foi um iniciado, refere-se também a isso em seu Fausto. Quando Fausto vai firmar um pacto com Mefistófeles, pergunta por que não assinar com tinta comum? Por que usar sangue?
Mefistófeles responde: o sangue é uma essência muito peculiar. Ele sabia que possuindo o sangue possui-se o ser humano e que sem sangue quente nenhum ego pode expressar-se. O calor apropriado para a expressão real do ego não se manifesta enquanto a mente não tenha nascido da mente concreta macrocósmica, quando o indivíduo atinge aproximadamente 21 anos. A lei também reconhece esta como a idade mínima para a maioridade do indivíduo e para que esse possa exercer as suas prerrogativas de cidadão. No presente grau de desenvolvimento humano, o ser humano passa por esses diversos estágios em cada ciclo da vida, de um nascimento a outro. Diagrama: um ciclo de vida.